Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro Ramalho, sou mestre em Direito Constitucional e doutorando em Ciências Jurídicas Públicas pela Universidade do Minho, em Portugal. Para quem me acompanha aqui no Instagram, sabe que nos últimos dias, eu acho que eu comecei na quarta pela manhã, trouxe uma enquete, né, após os acontecimentos entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, perguntando se a prisão, né, do deputado Daniel Silveira foi legal. 55% das pessoas entenderam que era legal. Em seguida, eu pedi que eles justificassem o motivo pelo qual entendem que a prisão é ilegal. Eu recebi inúmeros directs, foi muito legal. Gostaria de agradecer a participação de todos, que foi muito bacana a exposição do pensamento de vocês fundamentando a ilegalidade da prisão. E eu prometi a todas essas pessoas que eu gravaria um vídeo agora à noite, né, explicando o meu posicionamento. E eu peço até desculpas se o vídeo ficar um pouco longo, porque eu pontuei algumas coisas que eu gostaria de tratar com vocês para a gente destrinchar todos os fatos que aconteceram desde terça-feira à noite, tá? Vamos partir do inquérito. Qual foi o inquérito que surgiu essa prisão? Foi no inquérito da fake news. O inquérito da fake news, ele existe há um ano. Ele foi instaurado pelo ex-presidente ministro Dias Toffoli e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira à noite, determinou a expedição de um mandado de prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. E na terça-feira à noite ele foi preso. Na quarta-feira o STF ratifica, homologa essa prisão na audiência de custódia, tá? E a casa respectiva, no caso a Câmara de Deputados, ainda não analisou se vai convalidar ou não a prisão, tá? Isso deve acontecer amanhã, na sexta-feira, ok? Bom, seguiu. No artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que é o artigo que fundamenta toda essa discussão, ele diz o seguinte: que após a diplomação, né, os membros do Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores, deputados federais e senadores, eles não podem ser presos, salvo por crimes inafiançáveis. E mais, só se for em flagrante. Então, em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, havendo a prisão, né, os autos devem ser remetidos à casa respectiva, que no caso é a Câmara dos Deputados, em 24 horas para analisar a prisão. Então é isso que fala, tá? Partindo desse artigo, eu vou pontuar algumas situações e a gente vai discorrendo sobre elas, ok? Eu fiz até algumas anotações de alguns pontos relevantes. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é o seguinte. Pergunto a vocês: pelo artigo 53 da Constituição, os deputados têm imunidade material sobre opiniões, palavras e votos. Mas será que ele estava acobertado pela imunidade material quando ele proferiu aquelas palavras no vídeo, né, que ele pôs no YouTube, fazendo críticas severas ao STF? Eu entendo que não. Por quê? E esse entendimento do STF já vem de mais tempo, desde a época que houve aquele problema entre o presidente Bolsonaro e a Maria do Rosário. O entendimento do STF hoje é que não é absoluta a imunidade material. Ela não é absoluta. Então, quando ela é desproporcional, o parlamentar federal não está acobertado pela imunidade material. E é o caso. O entendimento é que ele proferiu críticas desarrazoadas, né? E por esse motivo ele não estava cobertado pela imunidade material. Primeiro ponto. Segundo ponto importante, gente. Será que houve flagrante? Vamos pensar. A fundamentação do ministro Alexandre de Moraes é que pelo fato dele ter gravado o vídeo e colocado o vídeo no YouTube, e esse vídeo ainda está rodando, estar disponível, ele entendeu que ali havia um crime permanente. E o que é o crime permanente? É aquele que se prolonga a consumação do crime, né? Então o que acontece? Ainda haveria crime, tá? Então ainda haveria estado de flagrância.
Então, para o ministro Alexandre de Moraes, havia flagrante, tá? Ok, vamos aceitar que então que haveria ainda flagrância pelo fato do vídeo estar disponível, certo? Ok, vamos seguir nessa linha de raciocínio. Mas aí eu pergunto a vocês, mas será que existe mandado de prisão em flagrante? Bom, eu entendo que apesar de ser uma inovação, quem pode mais, pode menos. Pensa comigo, se não há necessidade do mandado para prender em flagrante, não tem problema então vocês pedirem um mandado de prisão em flagrante. Então até aí tudo bem, né? Vamos considerar então que houve flagrante e vamos considerar que não há problema nenhum em haver um mandado de prisão em flagrante, ok? Agora vamos discutir um outro ponto interessante. Será que os crimes imputados a eles pela Lei de Segurança Nacional, né? Artigo 23, 26, entre outros artigos que foram imputados a eles, são crimes inafiançáveis? Porque o artigo 53, parágrafo 2º, diz que eles só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Pessoal, aqui é um ponto interessantíssimo, é quase o X da questão. Vem comigo. Os crimes inafiançáveis, eles estão elencados no artigo 5º da Constituição. Eles têm respaldo constitucional, tá? Os crimes inafiançáveis. É o que eu costumo brincar com meus alunos, o trator de terra. Professor, o que é trator de terra? Tráfico ilícito de entorpecentes, tortura, terra, terrorismo. Só que aqui você também acrescenta os hediondos, você acrescenta o racismo e acrescenta a ação de grupos armados contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático. Então, nessas hipóteses, sim, temos crimes inafiançáveis, mas em nenhuma delas está imputada a conduta pela qual o deputado Daniel Silveira foi preso. Todas as condutas, todos os crimes são afiançáveis. Só que o ministro Alexandre de Moraes foi lá e citou o artigo 324, inciso 4º do CPP, que diz que não caberá fiança quando presentes os requisitos da prisão preventiva, aqueles do artigo 312. Pessoal, isso aqui é nevrálgico, é o ponto X da questão. Existe uma diferença muito grande entre crime inafiançável e entre situações que não cabem fiança. O 324 trata de situações em que não é cabível a fiança, mas não se trata de crime inafiançável. Os crimes inafiançáveis têm respaldo constitucional, têm envergadura constitucional. Eles estão lá no artigo 5º, tá? Agora, o artigo 324, inciso 4, ele traz hipóteses de não ser concedida a fiança, e são coisas diversas. Então, essa hermenêutica feita pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um baita de um constitucionalista, na minha humilde opinião, é uma hermenêutica equivocada. Por quê, pessoal? Digo mais. A regra é a liberdade. A liberdade é um direito fundamental, ok? E quando nós limitamos um direito fundamental, a prisão é exceção. Então a prisão, ela limita o direito fundamental. Qual o direito fundamental? A liberdade. Quando há limitação de um direito fundamental, a interpretação que deve se dar é a mais restritiva possível. Então, com todas as vênias que eu digo isso, o ministro Alexandre de Moraes não poderia ter estendido o entendimento de crime inafiançável ao artigo 324, inciso 4º, por não caber, por estar presente os motivos da preventiva e não caber fiança.
São coisas diferentes, crimes inafiançáveis e situações que não cabem fiança. A interpretação é que tem que ser restritiva, pois há a limitação de um direito fundamental, que é a liberdade. Tá? Isso para mim aqui é o ponto X da questão. Outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês também é, em cima de tudo isso, o que o STF poderia ter feito? Nada? Não. Poderia ter feito algo sim, mas não ele. Ele poderia ter requerido à Câmara dos Deputados a instauração de crime de responsabilidade. Ah, mas deputado não responde por crime de responsabilidade. Não responde. Mas ele pode ir para a comissão de ética, responder na comissão de ética por quebra de decoro. Entendeu? Então, o que poderia ser feito nesse caso? No meu humilde entendimento, creio que não cabe essa prisão. Essa prisão é ilegal e deve ser relaxada, na minha humilde opinião. Mas poderia ter sido feito o quê? Ele poderia responder na comissão de ética por quebra de decoro. Pessoal, eu tentei ser o mais técnico possível, não me alongar demais, apesar de já ter 11 minutos, mas não tinha como falar menos, né? Vamos ver os desdobramentos dessa situação, tá? Amanhã a gente fica sabendo se a Câmara dos Deputados vai revogar a prisão ou não. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comentem, deem sua opinião aí embaixo. Vai ser de grande valia para mim, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Até mais.